Oi, boa tarde. Eu sou Nicole Rios e eu vim hoje falar sobre minha tese de doutorado, que foi defendida lá em maio de 2020, de nome Organização de um conjunto de descobertas experimentais sobre causas e efeitos da dívida técnica através de uma família de surveys globalmente distribuída. Meu orientador foi o professor Manuel Mendonça, da UFBA. Meu co-orientador foi o professor Rodrigo Espínola, da Unifax. E minha supervisora do estágio no exterior, no meu doutorado de sanduíche, foi a Carol Cima, da UMBC. Então, para começar, vou fazer uma breve contextualização do tema, vou mostrar o que a gente usou como motivação nesse trabalho, qual foi o objetivo e as questões de pesquisas definidas e a metodologia adotada. Em seguida, vou falar um pouquinho sobre o InsightD, o projeto carro-chefe do meu doutorado, que ele é uma família de surveys globalmente distribuída, a fim de investigar causas e efeitos da dívida técnica em projetos de software. Vou mostrar também brevemente alguns dos seus principais resultados da execução desse projeto, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Vou mostrar o que a gente propõe como diagrama probabilístico de causa e efeitos da dívida técnica. E, por fim, as principais contribuições dessa tese. Bom, para quem não conhece, dívida técnica, ela contextualiza o problema das tarefas de desenvolvimento de software pendentes, por exemplo, eu não executar meus testes, eu planejar não executar, eu não refatorar meu código, eu não atualizar minha documentação, até mesmo não documentar, não adotar boas práticas de design, boas práticas de programação e assim por diante, como um tipo de dívida que traz um benefício a curto prazo para o projeto. Normalmente, eu tenho um ganho aí, em produtividade no meu time, ou então eu tenho um menor tempo para liberar versões do meu software, mas que poderão ter de ser pagas com juros mais tarde ao longo do processo de desenvolvimento desse projeto, Então, por exemplo, você tem uma evolução de uma classe mal projetada, ela tende a ser muito mais custosa do que se ela tivesse sido implementada considerando boas práticas de um projeto orientado a objeto desde o início. Então, é muito comum que o projeto de software incorra em dívidas, ao longo do seu processo de desenvolvimento. Então, apesar de ser difícil que a gente consiga quantificar os impactos negativos na presença desses itens de dívida nos nossos projetos, alguns estudos têm fornecido algumas estimativas desses impactos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, considerando o código-fonte dos itens de dívida técnica, temos algumas estimativas que cada linha custa em torno de 2 a 20 dólares. 25% do esforço de desenvolvimento é gasto em problemas causados pela dívida técnica. E se os itens da dívida não são gerenciados de forma adequada, eles podem causar tantos problemas financeiros como problemas técnicos, como, por exemplo, aumentando os custos de manutenção e evolução daquele software e podendo gerar uma crise, podendo levar a um ponto crítico onde pode comprometer até o futuro daquele projeto. Então, diferentes estratégias nesse sentido, estratégias de gerenciamento da dívida técnica têm sido propostas, mas ainda não é uma prática comum considerar ações que podem evitar a sua inserção e monitorar os efeitos da sua presença. Então, quando a gente trabalha nesse ponto, a gente pode ter dois benefícios. Primeiro, que conhecer as causas da dívida técnica pode auxiliar as equipes de desenvolvimento na hora de definir ações que podem ser tomadas para evitar a ocorrência daquela dívida. E segundo, que conhecer os possíveis efeitos da dívida técnica pode apoiar na hora de realizar análises de impacto mais precisas e também na hora de definir ações corretivas para minimizar possíveis consequências negativas da presença daqueles itens de dívida técnica. Então, nesse contexto aqui, a minha tese ela tem como objetivo investigar, através da replicação contínua e independente de surveys distribuídos globalmente, o estado da prática e tendências da indústria sobre dívida técnica, considerando suas causas que levam à sua incorrência, efeitos da sua presença e entender como esses problemas se manifestam ao longo do processo de desenvolvimento do software. Então, uma vez que a gente identifica, investiga as causas e efeitos da dívida técnica, a gente propõe estruturar diagramas de causa e efeito probabilísticos que podem ser utilizados na hora de apoiar as atividades de gerenciamento daqueles itens de dívida técnica. Então, para a gente conseguir atingir esse objetivo geral, a gente definiu essas quatro questões de pesquisa principais, que basicamente são para entender como os profissionais da área de software conceitualizam o termo de dívida técnica, entender as causas
que levam as equipes de desenvolvimento a incorrer aqueles itens de dívida nos seus projetos, entender os efeitos que a presença daquele item de dívida traz para os projetos, né, traz para a equipe, e entender se é possível fazer uso dessas informações obtidas, né, tanto sobre causa quanto sobre efeitos, para que a gente pudesse apoiar aí, em alguma forma, as atividades de gerenciamento da dívida técnica. Então, para a gente conseguir responder essas questões de pesquisa, a gente definiu uma metodologia baseada no paradigma de engenharia de software experimental, onde ela basicamente é consistida por 6 etapas. Então, cada objetivo dessas 6 etapas estão aí nesse retângulozinho laranja. E aí, a atividade realizada para cumprir esse objetivo está na forma azul. O resultado obtido a partir de cada uma delas no retângulo verde. E depois a gente tem esses quadradinhos menores, são os resultados, né, as publicações geradas a partir da execução de cada passo. Então, primeiro, a gente executou uma revisão inicial de literatura, onde a gente entendeu os conceitos básicos, né, na área de pesquisa. Em seguida, a gente executou um estudo terciário para que a gente pudesse investigar o estado atual da pesquisa sobre dívida técnica. Então, a gente conseguiu aí mapear os tópicos de pesquisa, direcionamentos, entender os tipos de dívida técnica que têm sido falados, né, na literatura, e também identificar as atividades, estratégias e ferramentas de gerenciamento que têm sido propostas. Depois disso, a gente partiu para o planejamento do InsightD, que falei lá, que é aquele projeto, né, uma família de surveys globalmente distribuídas, com o objetivo principal de investigar causas e efeitos da dívida técnica em projetos de software. Então, depois disso que a gente planejou, a gente por fim executou, que foi o passo 4. Primeiramente, esse projeto foi executado aqui no Brasil, né? Hoje já conta com 12 países envolvidos, que já aderiram à iniciativa, e a gente colocou essa forminha aí, azul clarinho, para indicar que alguns países ainda estão coletando os dados, né? Ainda estão replicando o survey. Então, é por isso que ainda está em andamento. Depois disso, a gente tem a elaboração dos diagramas probabilísticos de causa e efeito. Então, a gente estruturou parte do corpo de conhecimento organizado de forma a apoiar o gerenciamento da dívida técnica, considerando essas causas e efeitos coletados do InsightD. E, por fim, a gente executou um estudo de caso, né, para a gente poder avaliar esses diagramas que a gente elaborou, com o objetivo de conhecer seus benefícios e limitações no gerenciamento da dívida técnica. Então, falando agora um pouco mais sobre esse carro-chefe, né, do meu doutorado, o InsightD. O planejamento dessa família de surveys, ele estabelece as bases para que o survey seja continuamente replicado em diferentes países. Então, a ideia por trás disso é que a gente possa buscar resultados mais generalizáveis sobre o estado da prática na área de dívida técnica. E a razão por trás, né, de a gente escolher diferentes países como escopo de replicação se deu por 2 motivos. Primeiro, que a gente acha que é melhor para organizar o trabalho e fazer com que a disseminação do survey seja mais abrangente, né, mais ampla. E segundo, que a gente deseja investigar se possíveis diferenças em práticas de desenvolvimento de cada país poderiam influenciar em alguma forma como os participantes lidam com esse conceito de dívida técnica. Então, eu vou falar agora rapidamente, né, um pouquinho sobre o que foi o design, né, desse InsightD. Então, o InsightD ele foi planejado cooperativamente com vários pesquisadores da área de dívida técnica, e seu design ele se deu basicamente em 4 etapas. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas ele se deu aqui por concepção, validação, iniciação e replicação internacional. Então, na primeira etapa, a gente foi executada por mim e pelo professor Rodrigo Spínola. Então, a gente fez o planejamento inicial do survey. A gente definiu as questões os objetivos, as questões de pesquisa, definiu um esboço inicial, né, do que seriam as perguntas do survey, e aí a gente montou um pacote experimental para a gente mandar para validação. A validação, que foi a etapa 2, ele se deu por 4 passos. Primeiro, passou por uma validação interna, que foi realizada pelo professor Manuel Mendonça, da UFBA. Em seguida, ele passou por uma validação interna pela comunidade internacional. Então, todo esse pacote experimental que a gente gerou aqui foi avaliado pela professora Carolyn, o Johannes e o Jesse. E aí ele passou esse pacote, né? Passou depois disso
por uma validação externa, que foi realizada por um membro, por alguém que não era membro, né, do InsightD, que foi, nesse caso, o Forrest Chu. E aí a gente pacotou todas as observações, as necessidades de alterações, e a gente executou um survey piloto, a fim de a gente identificar possíveis necessidades de alteração, ver se o pessoal tinha algum problema em entender, interpretar, né, alguma questão, para a gente poder executar de fato esse survey. E aí a gente vai para o passo 3, né, que é de iniciação, onde a gente pôde executar de fato o InsightD, onde a gente executou primeiramente aqui no Brasil. E a partir dessa replicação, né, dessa primeira execução do InsightD, a gente pôde entender como é que tudo funcionava e a gente pôde gerar um relatório de baseline para que a gente pudesse, né, partir para a replicação internacional. Então, a primeira replicação internacional aconteceu nos Estados Unidos, onde eu pude participar ativamente, né, dessa replicação, que foi durante meu doutorado sanduíche. E aí, como eu falei, hoje a gente tem cerca de 12 países já envolvidos. E a ideia é que essas replicações internacionais aconteçam de forma independente, mas utilizando o mesmo conjunto de instrumentos que a gente disponibiliza para eles. E aí, no final, a gente vai ter aí uma base de dados muito rica, né, bem abrangente, sobre problemas práticos na área de dívida técnica, onde a gente vai poder fazer tanto análises conjuntas quanto análises isoladas. Bom, por questão de tempo, não dá para falar muito sobre o InsightD, mas eu trouxe aqui para vocês alguns dos principais resultados do InsightD, considerando a execução do Brasil e dos Estados Unidos, né? Então, respondendo à questão de pesquisa 1 sobre a familiaridade com o conceito de dívida técnica, mais de 70% dos participantes indicaram que já tinham tido contato, né, algum contato com o conceito de dívida técnica, e cerca de 28% deles indicaram que a identificação ou gerenciamento da dívida já fazia parte, né, do seu cotidiano, então não era nada novo para eles. E aí, depois disso, que a gente perguntou sobre a familiaridade, a gente apresentou uma definição de dívida técnica de McConnell, e aí a gente perguntava, beleza, quão próximo é seu entendimento, né, sobre dívida técnica dessa definição aqui que a gente está apresentando para vocês. E aí a maioria dos participantes, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, independente de suas funções no projeto, né, testador, arquiteto, desenvolvedor e assim por diante, eles indicaram possuir um entendimento próximo ou muito próximo da definição que a gente forneceu para eles, né, a definição de McConnell. Bom, sobre as causas, né, a nossa questão de pesquisa 2, a gente identificou o total, nesses dois países, 98 causas distintas. E aqui eu trouxe para vocês, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, a gente tem aqui o top 10, né? As 10 causas mais citadas pelos participantes. Em azul a gente tem a frequência geral de citações. E em cinza a gente tem as citações para aquelas causas que foram citadas como as mais prováveis de incorrer dívida técnica. Então aqui a gente destaca, né, as 4 causas mais citadas, que foram prazo, planejamento inadequado, falta de um processo bem definido e falta de um conhecimento técnico. Sobre os efeitos, a gente identificou o total 66. E aqui a gente tem a mesma lógica, né? O top 10 dos efeitos. Os efeitos mais citados pelos participantes, onde azul é a frequência geral e cinza é o número de citações que esses efeitos foram citados como que tem maior impacto, né? Da equipe sentir aquele efeito. Então, a gente cita aqui que 3 efeitos foram muito bem citados, que foi baixa qualidade externa, baixa manutenibilidade e atraso na entrega. E uma coisa interessante aqui, né, é que dívida técnica ela é muito relacionada a código-fonte. E aqui esse top 10, ele mostra, né, ele já mostra pra gente outra perspectiva. Ele mostra que a presença da dívida técnica não só traz problemas técnicos, como também pode interferir, né, na equipe. Como, por exemplo, a desmotivação da equipe e insatisfação das partes envolvidas. Então, a gente vê que a presença da dívida técnica pode trazer outros problemas, além de problemas técnicos. Bom, falando um pouquinho agora de síntese de resultados, eu vou mostrar para vocês o que é que a gente define, né, propõe como diagramas probabilísticos de causa e efeitos da dívida técnica, considerando os dados coletados no Brasil e nos Estados Unidos. Mas lá na frente, nas contribuições, eu vou mostrar para vocês
rapidamente algumas outras análises que a gente fez com o InsightD, só para provar que minha tese de doutorado não se resume somente a causa e efeito, tá? Bom, nossos diagramas que a gente propõe, eles são baseados nos clássicos diagramas de Ishikawa, né, os famosos diagramas de espinha de peixe, e eles fornecem suporte visual em sessões de análise causal, representando o conhecimento sobre causas e efeitos comuns de problemas coletados de experiências anteriores dos nossos participantes do InsightD. Só que os nossos diagramas, eles vão um pouco além desses diagramas de Ishikawa. Primeiro que a gente mostra as probabilidades que cada causa possui de levar, né, à ocorrência daquele problema analisado, e mostra as probabilidades que cada efeito possui de impactar as equipes de desenvolvimento. E também a gente mostra, né, a gente representa as causas e efeitos usando diferentes tons de cinza, onde causas e efeitos com maior probabilidade são mostrados mais próximas ali da linha central do nosso diagrama e em tons mais escuros. Então vamos ver aqui um exemplo. Aqui eu trouxe um exemplo de diagrama para dívida de documentação, onde aqui no lado esquerdo a gente tem as causas e no lado direito os efeitos. Aqui, como vocês podem ver, né, essas causas e efeitos estão organizados em categorias, que são essas caixinhas, e aqui o mais escuro, né, mais na linha central, são os que foram mais citados. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Por exemplo, nas causas de dívida de documentação, a maioria das causas, né, estão relacionadas à questão de planejamento e gerência, cerca de 38%. E dentro dessa categoria, a gente tem aqui, como as causas mais citadas, prazo, planejamento inadequado, estimativa de tempo imprecisa e assim por diante. Bom, falando agora sobre as principais contribuições, né, da minha tese, vou falar um pouco sobre as contribuições científicas e as de impacto profissional e acadêmico. Falando sobre as científicas, a gente tem aí a investigação do estado atual da pesquisa sobre dívida técnica, né, através de um estudo terciário que a gente executou. A gente tem o planejamento do InsightD. O InsightD é o primeiro estudo em larga escala na área de dívida técnica, e com ele a gente pôde investigar, né, uma série de causas e efeitos, né, para a dívida técnica. E como eu falei lá no slide de síntese de dados, meu doutorado não se resume basicamente em causas e efeitos. Então eu trouxe aqui uma série de análises diferentes, né, além disso, que a gente fez, como o impacto do modelo de processo nos efeitos de gerenciamento da dívida técnica. Então a gente comparou aí o modelo ágil e tradicional. A gente investigou diferentes práticas de gerenciamento da dívida técnica, perspectivas de análise da dívida técnica em projetos de software, gerenciamento da dívida sob o ponto de vista de arquitetos de software, a coleta aí de causas e efeitos da dívida técnica em projetos que utilizam o modelo ágil, o estudo da dívida de documentação, onde a gente identificou causas e efeitos e práticas de gestão específicas para esse tipo, o estudo do impacto do nível de experiência na percepção de causas e efeitos da dívida técnica. A gente tem os diagramas probabilísticos de causas e efeitos da dívida técnica para apoiar as equipes, né, de desenvolvimento na hora de gerenciar a dívida técnica, como eu mostrei aqui para vocês. A discussão sobre a importância de se discutir sobre outras perspectivas, além do código-fonte, como eu mostrei para vocês lá em efeitos, né? É muito importante que a gente olhe a dívida técnica além do código, porque é muito mais que isso. E como eu falei, né, o InsightD é o primeiro estudo em larga escala na área de dívida técnica, e por conta disso, a gente pôde aí ter uma série de lições aprendidas sobre a execução desse tipo de estudo e na execução contínua e evolutiva de síntese de dados em engenharia de software. E para quem viu minha tese, é o penúltimo capítulo, né, antes das considerações finais, e a gente está preparando um artigo aí para submeter sobre isso. Vai ser bem legal. Sobre os resultados disseminados, essa tabela mostra aqui todas as publicações realizadas durante meu período do doutorado. Então a gente tem aqui ela categorizado em o P, são as publicações primárias, onde eu sou a primeira autora. A gente tem aqui 7 publicações primárias, onde 3 delas são journals. Então, a gente tem também
o S aqui de secundária, que eu não sou a primeira autora, mas são publicações que estão diretamente relacionadas com o tema da minha tese de doutorado. E aqui a gente tem o R de relacionadas, que são as publicações que eu estou como primeira autora ou não está diretamente relacionada com a minha tese de doutorado, mas são da área de dívida técnica. Então a gente tem aqui totalizando 28 publicações, né, só do meu período do meu doutorado. Falando agora sobre o impacto acadêmico profissional, né, como eu falei, o InsightD envolve 12 países, então isso pode dar para a gente aí uma visibilidade nacional e internacional muito boa. E a partir disso a gente pode criar uma rede de relacionamentos com a comunidade de pesquisa internacional na área de dívida técnica, e a gente está apoiando aí diretamente na formação de novos pesquisadores. Então a gente tem hoje aí 20 pesquisadores doutores trabalhando com a gente, 8 alunos de doutorado, 8 de mestrado e 10 da graduação. Então é bastante gente trabalhando em cooperação. Para quem quiser saber mais um pouco sobre o InsightD, eu recomendo vocês acessarem esse site aqui, o td-survey.com. Lá a gente tem nossas publicações, material interessante para ler, mais sobre o design, né? Aquela figurinha que eu mostrei para vocês mais cedo. Tem, se vocês quiserem saber quem faz parte de cada time internacional do InsightD, tem tudo lá. E aqui eu tenho um número de publicações que eu tenho até agora, que é um bom número para uma recém-doutora. E é isso. Aqui eu tenho as referências dessa apresentação que eu utilizei. E é isso. Muito obrigada pela atenção.